Bom, A palavra está contigo. bom dia fora do microfone, para que todas as pessoas, ou se tiver deficiente visual na plenária, possa localizar a direção da mesa. Bom dia a todos e todas, bom dia em nome do CONAD, os conselheiros e conselheiras. O que é o CONAD? Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em nome do senador Paulo Paim, e em nome dele cumprimento toda a Comissão de Direitos Humanos, cumprimento a mesa, em nome da Maria, todas as mulheres brasileiras e trabalhadoras. Estou no CONAD pela CUT, cumprimento aqui o Ministério Público, Ordem dos Advogados, Ministério do Trabalho, cumprimento a todos que compõem o CONAD conosco. O CONAD, ele é um Conselho Nacional de Controle Social e que tem que pensar a política pública, a qualidade de vida e o direito das pessoas com deficiência desse país. Segundo o IBGE 2010, nós temos em torno de 45 milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência. E parte desses brasileiros e brasileiras com deficiência compõe a classe trabalhadora desse país. Nós aprovamos uma moção baseado na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, porque entendemos que o Conselho, não só o CONAD, mas todos os conselhos que lutam por direito nesse país deveriam fazer uma moção, deveriam se juntar a nós para combater a terceirização. Porque a terceirização não é bom para nenhum trabalhador, para nenhuma trabalhadora. Quando você terceiriza, você precariza, você diminui salário, você perde no fundo de garantia, no 13º, nas férias, e não só os trabalhadores e trabalhadoras perdem, a família dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras perdem, porque vai diminuir a qualidade de vida e a condição de vida dos brasileiros e brasileiras. Portanto, devemos convocar toda a sociedade, toda a classe trabalhadora, a juventude que ainda não está no mercado de trabalho, mas amanhã estará no mercado de trabalho. Precariza e torna mais pessoas, mais trabalhadores com deficiência. E o nosso papel é lutar contra a perda de direito, contra a retirada de direito. Gostaria rapidamente, senador Paulo Paim, mais uma vez em nome do CONAD, agradecer à Comissão de Direitos Humanos. Tem uma frente só da moção. Se a Maria pudesse ler essa moção do CONAD e que ela seja referência para todos os outros conselhos de direito. Obrigado. A leitura pela líder Maria. Acho que já abriram o microfone da Maria, que vai ler a moção do CONAD e de todas as pessoas com deficiência contra a terceirização. Abriu? Senão pega o meu aqui. Abriu. Moção de repúdio número 1 de 2015, CONAD, Brasília, 2015. O CONAD, considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, as Convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a Constituição da República, a legislação trabalhista brasileira e, sobretudo, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que se fundamenta nos princípios da igualdade e da não discriminação, posiciona-se contrário ao PL 4330 de 2004, pois, primeiro, o trabalhador com deficiência tem o direito constitucional ao pleno emprego e com igualdade com os demais trabalhadores na forma do artigo 27 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, norma de caráter constitucional. No entanto, a terceirização, tal
como está redigida no PL 4330, fragiliza o vínculo de trabalho com a empresa e também o ambiente de trabalho, principalmente no que diz respeito à disparidade e redução de salários entre trabalhadores contratados diretamente e terceirizados, e a jornadas diferentes e maiores números de trabalho. 2. O trabalhador com deficiência tem o direito de ter assegurado seus direitos trabalhistas e sindicais em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Item C do artigo 27 da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. No entanto, a terceirização, conforme demonstram os estudos científicos e os relatórios dos órgãos de fiscalização, dispersa a organização sindical dos trabalhadores e impede o livre exercício dos direitos sindicais, enfraquecendo, inclusive, o poder de negociação sindical e a participação nos lucros e no direito de greve. 3. O trabalhador com deficiência tem o direito ao meio ambiente de trabalho saudável, seguro e acessível, livre de barreiras arquitetônicas e atitudinais, artigo 9º e 27, item I, dessa mesma convenção citada acima. No entanto, a terceirização, tal como proposta, não compromete o contratante e o prestador de serviços terceirizados para que implementem para seus empregados a redução de acidentes e a prevenção de doenças profissionais. Essas duas hipóteses são prejudiciais à pessoa com deficiência, visto indicar mais comprometimento e agravamento da deficiência. Por último, número 4, o trabalhador com deficiência tem o direito à aposentadoria especial. No entanto, a terceirização, tal como prevista no PL, fragiliza a relação de trabalho e, em decorrência, prejudica o gozo de direito às férias, ao depósito do FGTS e também à contribuição previdenciária para aquisição do direito à aposentadoria. Flávio Henrique de Souza, presidente do CONAD. Essa foi a moção do CONAD totalmente contra a terceirização. Passamos a palavra ao Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, diretor da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Uma boa tarde a todos. Senador Paulo Paim, mais uma vez, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho lhe agradece pelo fato de permitir à ANAMATRA participar deste momento, compartilhá-lo com Vossa Excelência, em nome de quem eu saúdo os demais parlamentares, compartilhá-lo com os colegas de mesa, das entidades sindicais, das entidades associativas e, sobretudo, compartilhá-lo com os trabalhadores do Brasil. A única razão desta luta são vocês, trabalhadores, e esta luta não é nada sem vocês. Não adianta nós aqui nos dedicarmos a explorar os aspectos técnicos disto, se não houver mobilização nas ruas. E isso está acontecendo e deve continuar acontecendo. A maior força que os senhores têm não está na academia, não está nas entidades, não está sequer no parlamento. Está nos senhores mesmos, nas mobilizações que fazem e que continuarão fazendo. A ANAMATRA quer dizer, senador, em primeiro lugar, dentro do foco principal desta audiência pública, que já não há maiores dúvidas de que a terceirização está associada, intimamente associada à neoescravidão, a redução do trabalhador à condição análoga de escravo. Basta ver, esses dados têm de ser sempre repisados, que entre 2010 e 2013, das 10 maiores situações de resgate de trabalhadores em situação de neoescravidão, 9 casos, 90%, envolvia terceirizados. Da mesma maneira, em 2013, dos 8 maiores resgates, e aqui uma informação importante, com totalidade de trabalhadores formais,
todos os 8 envolviam trabalhadores terceirizados, dos maiores resgates de trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo. Isso demonstra o seguinte: é falsa a informação ou a impressão de que a terceirização envolve neoescravidão apenas no caso dos gatos, na situação de trabalho rural, naquelas hipóteses em que, de fato, a terceirização é absolutamente clandestina e não há sequer registro em carteira. Esta informação não corresponde à realidade estatística. A realidade estatística demonstra que, mesmo entre trabalhadores formais, com registro na carteira de trabalho e previdência social, também se dá a redução à condição análoga de escravo, entenda-se, prejuízo à condição do trabalho na perspectiva da sua salubridade, então a condição de trabalho degradante, ou mesmo restrição ao direito de ir e vir, coação e, como todos nós sabemos, estamos ouvindo aqui, restrição aos direitos sociais. Então é importante não perder isso de vista. Também é importante ter em conta que a terceirização, nesses termos, ela é universal e ela se expande. Ela não é prerrogativa de nenhum segmento da economia. Hipóteses de resgates e de autuações envolvendo a redução de trabalhadores em condição análoga de escravo com terceirização como a oportunidade para esta exploração ilícita, nós encontramos, vou dizer aqui os setores em que há uma incidência relevante: na mineração, na construção civil, suco de laranja, fast food. Quem não se lembra daquela hipótese da terceirização que o Bob's fez para vender lanches no Rock in Rio, e os trabalhadores foram encontrados em situação degradante pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na figura da Superintendência das Relações Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro. Frigoríficos, fertilizantes, obras públicas, segmento têxtil e moda. Não preciso lembrar aqui o caso da Zara, mas há outros tantos. Lembro da Zara porque é da minha jurisdição, da 15ª Região do Trabalho. E houve reincidência. E hoje há uma estimativa de que há danos ali na cadeia produtiva, alcançando, considerando toda a empresa e na dimensão nacional, cerca de 7 mil trabalhadores. Então, a lesão é generalizada, não se circunscreve a este ou aquele segmento da economia, e volto a dizer, trazer formalidade, mas manter terceirização não resolve o problema. Bom, diante disto, o que é que a ANAMATRA está propondo num projeto que já foi apresentado e que está sendo novamente apresentado agora aqui no Senado Federal, juntamente com o Fórum? 5 pontos básicos. Imaginando que, como disse o presidente Renan, isto tem de ser regulamentado, obviamente, para melhor. O único sentido de se trazer legislação para o direito do trabalho, e essa é a história do direito do trabalho, é melhorar a condição social do trabalhador. Lei trabalhista que piora a condição do trabalhador não faz jus ao nome que tem, e não é direito do trabalho. O direito do trabalho surge no século XIX exatamente para interferir em uma relação em que livremente, a expressão que se utiliza sempre, dá o DNA do direito do trabalho, é esta: numa condição de plena liberdade, a liberdade oprime e é a lei que liberta. Essa expressão é conhecida. Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, a liberdade oprime e a lei liberta. A lei trabalhista tem de libertar, tem de garantir dignidade. Então, volto a dizer, uma lei trabalhista que diminua direitos não faz sentido e não faz jus ao nome que tem. Pois bem, para que esta lei melhore a condição dos terceirizados de hoje, há 5 pontos basilares que têm de ser atendidos e não estão nesse texto do PLC 30/2015. Primeiro, proibição da atividade fim, da terceirização na atividade fim. Há que se proibir, na atividade fim, o fenômeno da terceirização.
como já se faz hoje pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo, estabelecer a regra da responsabilidade solidária em todos os casos. Temos de dizer que o texto que está hoje no PLC 30 não parece contemplar isto plenamente. Não há lá, por exemplo, referência a uma responsabilidade solidária em caso de acidente de trabalho e doença ocupacional. Não está dito lá. Terceiro, representação sindical pelo sindicato da categoria profissional predominante, que tendencialmente é o mais forte, na empresa tomadora de serviços. Quando houve a negociação de alguns pontos na Câmara, inclusive foi dito por alguns deputados que isto estaria incluído naquela negociação que envolveu solidariedade. Falso. O artigo 8º hoje, que diria isto, ele introduz a questão com a seguinte expressão: quando o contrato de prestação de serviço se der entre empresas que pertençam à mesma categoria econômica, aí sim a representatividade sindical do terceirizado se daria pelo sindicato predominante na empresa tomadora. Mas esta condição, meus caros, praticamente jamais se realizará. Pela segmentação que nós temos hoje, aquela empresa cujo objeto social é prestação de serviços, terá trabalhadores que estão vinculados à categoria profissional dos trabalhadores em empresas de prestação de serviço e fornecimento de mão de obra. Se o tomador é metalúrgico, é banco, é comércio, serão categorias distintas. De modo que esse artigo não vai servir para coisa nenhuma da maneira como está. Quarto ponto, estabelecer isonomia salarial mínima entre os trabalhadores terceirizados e os efetivos. Igualdade de direitos. Terceirização sem igualdade de direitos é precarização. Ponto final. Fundamental. Isto o projeto está longe de fazer. E o texto que a ANAMATA apresentou, como o texto das centrais, faz isto. Estabelece uma identidade mínima de direitos entre a condição do terceirizado e do trabalhador direto. Isto é fundamental. Sem isto, vou insistir, qualquer terceirização precariza. Um minuto, doutor Guilherme. E, finalmente, obrigado, senador, abolição das subcontratações derivadas, quarteirização, quinteirização e tudo mais. Tudo isto permitido neste projeto ad infinitum, não há limite. Ou seja, uma empresa média contrata uma pequena, que contrata uma micro, que contrata um empreendedor individual, e assim se faz a cadeia da neoescravidão no Brasil. Então, para terminar, como o meu tempo se esvai, e como o nosso tema é exatamente também a homenagem a este marco da nossa história, que foi a edição da Lei Áurea, me ocorreu de dizer a vocês, e eu termino aqui, uma passagem que para mim é muito marcante, de um poema muito conhecido de Castro Alves, que se chama Navio Negreiro, e tem tudo a ver com o tema de hoje. Diz esta passagem: presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. Nós não vamos gemer, nós vamos lutar até o fim, não a terceirização. Muito bem, doutor Guilherme. Esse foi o doutor Guilherme que falou pela ANAMATA, sempre presente em todos os eventos, e na defesa firme do interesse do trabalhador. Passo a palavra agora ao líder Joilson Cardoso, que é vice-presidente da CDB. Sempre presente também aqui nas nossas atividades. Cumprimento o senador Paim por mais uma iniciativa brilhante, de tantas outras já realizadas, como deve ser um senador do povo. Cumprimento aqui os companheiros, meus amigos, companheiros militantes do movimento sindical. Na verdade, essa audiência nos convoca para fazermos um paralelo entre o acontecimento da Lei Áurea e a 4330, hoje 30. Eu gostaria de colocar mais um elemento nesse paralelo, que é a CLT, porque, na verdade, o que nós estamos a discutir no Brasil é se a consolidação das leis do trabalho continuará vigendo ou não.
Portanto, senador, de tudo que já foi dito aqui, eu estou mudando, fiz um planejamento, mas sou obrigado a mudar, porque os elementos que eu assinalei, todos eles já foram ditos, com exceção de alguns aspectos. Eu queria começar pelo paralelo da 4330 com a CLT. A CLT, quando Getúlio Vargas assina a CLT, naquele 1º de maio, consolida em um só texto o que havia de mais importante das leis trabalhistas. Conquistas da classe trabalhadora, que já em 1917 realizava a primeira greve geral, buscando direitos como garantia de organização, proibição do trabalho de crianças, direito à jornada de 40 horas. Faço essa citação à memória de José Martinez, em 9 de julho de 1917, um herói da classe operária assassinado na greve. Já no seu artigo 5º, a CLT diz que a todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de gênero. E aqui faço uma homenagem às mulheres presentes, citando aqui a minha querida esposa que está aqui comigo, Ana Paula Arantes Cardoso, com um filho, nosso filho de 4 meses. Este exemplo demonstra que esse princípio foi incorporado à Constituição Cidadã. Sabemos que ainda hoje, no Brasil, as trabalhadoras, exercendo atividades iguais, chegam a receber até 40% menos salários que os homens, numa clara discriminação. O defeito não é da lei, nem da Constituição, é sim da exploração predatória do capital sobre o trabalho, ainda mais sobre setores da sociedade como as mulheres e os negros. Falo isso porque os princípios que a Constituição consagra são negados pelo PL 4330. E quero entrar no paralelo à Lei Áurea. Fiz um pequeno artigo ontem, falando do 13 de maio, senador Paim. E o título é 13 de maio, valeu Zumbi. E por que digo isso? Assim como na CLT foi a consolidação de muitas lutas da classe trabalhadora, que inicia-se em 17, a Lei Áurea também é a consolidação de uma luta histórica. Zumbi foi morto com 40 anos de idade em 1695. Passado todo esse tempo, é preciso resistir e combater a discriminação e o preconceito resultante de mais de 350 anos de escravidão imposto à população negra no Brasil. Permanece as chagas. Vejam vocês que no mundo do trabalho, por exemplo, a média salarial de brancos, que era de R$ 1.352, para negros era de R$ 788, ou seja, os negros percebem apenas 58% em média do salário dos brancos, segundo o estudo da OIT e do IBGE de 2009. Outro exemplo é a média de formalização, enquanto nos brancos são 61%, aos negros 46,8%. A exemplo do mercado de trabalho, o que faz um negro ou uma negra ganhar menos salário que os brancos é a discriminação. A exemplo das chamadas carreiras de estados e dos altos escalões terem um número mínimo de negro, é a discriminação racial que ainda existe no nosso país. A exemplo da educação, o que faz um negro ou uma negra ter menos escolaridade que um branco é a discriminação. Nas carreiras chamadas elitistas, como medicina, arquitetura, engenharia, os chamados cursos elitistas, uma esmagadora presença de brancos e uma minoria de negros. É a discriminação racial. Daí as consequências com impacto na saúde, na educação, na vida dessa população que precisa ser referendada nesse 14, falando de 13 e falando do 20 de novembro pela luta de Zumbi. Porque seria um crime não nos reportarmos a essas lutas. Portanto, temos que nos indignar diante dessa iniciativa da 4330, que tem a ver com a escravidão, que tem a ver com a luta dos trabalhadores pela consolidação da lei de trabalho, que é totalmente desconfigurada ou anulada por esse Frankenstein
chamado 4330. Eu quero encerrar, senador Paim, já que nós estamos num dia tão especial, citando um conto de capoeira em 30 segundos, que diz assim: minha gente, que história é essa, dessa tal de abolição? Que foi uma princesa boazinha que acabou com a escravidão. Eu já estou cansado de conversa, eu já estou cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue, que inundou esse país. O negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes e há de se fazer agora. É a realidade da favela contra a mentira da escola. Minha gente, chegou a hora de acabar com essa maldade, de ensinar para os nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, o líder negro que se fez herói em Palmares. Viva a cultura desse povo e a liberdade verdadeira, que já se ouvia nos quilombos. Nego joga capoeira, camarada. Nossa homenagem à população negra do Brasil. Viva Zumbi, viva a luta dos trabalhadores e vamos resistir a esse Frankenstein 4330. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o Jailson Cardoso, vice-presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Na sequência de Central, eu passo a palavra ao presidente da Conlutas, o representante da Conlutas, Júlio César Kondak Soares, que é da Executiva Nacional da Conlutas. Valeu. Um abraço. Quero saudar aqui a mesa e a todos presentes nessa resistência aí. Já está na hora do almoço, mas é importante esse momento histórico. Eu sou o Júlio César Kondak, já fui gráfico, agora sou professor e sou da Executiva Nacional da CSP Conlutas. Nós vemos acompanhando esses ataques à classe trabalhadora, né? E queria aqui saudar o Paim por essa audiência, já que fomos militantes históricos do movimento negro na Central Sindical, na CUT, nos anos 90, onde a gente lutava pelas marchas de Zumbi, de Palmares, e que tivemos muitas vitórias. E essa luta é uma luta contra a terceirização, ela tem cara, gênero e orientação sexual. Fazendo um paralelo com a abolição da escravatura, no dia como hoje, 14 de maio, os negros, então, vagavam, porque a Lei Áurea é a menor lei do mundo, só tem 3 artigos e que não dava condições sociais, econômicas para aqueles negros que tinham recém saído de 350 anos de trabalho, sol a sol, e que vieram como africanos para o nosso Brasil, numa migração que a gente chama de diáspora forçada, como ex-presidiários, trabalhadores, princesas nos seus reinos que vinham para cá trabalhar no eito da Casa Grande e também na roça. Hoje, a terceirização, ela destrói todas as conquistas que teve a população brasileira, a classe trabalhadora, e que nós sempre lutamos nas centrais sindicais para resgatar a história do negro como parte da classe trabalhadora brasileira, que há uma diversidade entre trabalhadores negros, brancos, indígenas e também imigrantes. Dizia, então, nessa crise mundial, desde 2008, quando se queima capital no mundo para salvar os bancos e tudo mais, a Troika, mesmo lá na Grécia, dizia que tinha que flexibilizar os direitos e impor também o fim dos direitos dos trabalhadores. E a terceirização, ela vem nesse sentido, de flexibilizar direitos, de
fazer com que aprofunde um estudo que a Unicamp faz com o Ricardo Antunes, do fim do trabalho, né? Com a flexibilização, e que a gente acha que a terceirização é fortalecer os lucros dos patrões. E voltar à escravidão é voltar a um debate que a gente fez em 2000 com o Estado brasileiro, de que o Estado brasileiro nos deve 350 anos de escravidão, que é um crime de lesa humanidade dos trabalhadores. Escravidão é o não trabalho, escravidão é um crime de lesa humanidade, e que o Estado brasileiro assinou vários tratados desde a década de 90, né, de 60, 1960 e tudo mais, para que hoje tivesse esse nível de trabalho, que ainda falta muitos direitos. E hoje a gente vê que a precarização e a terceirização no trabalho afim de serviços públicos, que hoje são 28% de negros em sua base, levaria a abrir uma porta, né, para a precarização total dos serviços públicos e do atendimento já precário num processo aprofundado na saúde, né, nas universidades, que nesse momento estão num processo de luta constante, permanente. A gente vai ver desde novembro os trabalhadores da UERJ estão parados sem salários até hoje, né? A firma-mãe paga um mês e deixa 2 sem pagar, né? A gente vê esse debate da terceirização no Comperj, mesmo no PAC, né? Em Belo Monte, no Bcem, né? A firma-mãe não pagando e dando calote, inclusive, aos trabalhadores do Comperj na base da Petrobras, né? Então, trabalho precário, opressão ainda maior, né, para toda a classe trabalhadora. E muitas vêm se aprofundando, né, desses 12 milhões, são mais de 7 milhões de negros e negras, e que a mulher negra é o alvo dessas terceirizações. E em serviços invisíveis, como telemarketing, limpeza e outros trabalhos mais brutalizados, como serviço doméstico também, né, fazendo um elo ainda com a escravidão, né? A gente vai ver também que, mesmo em outros países, como a Califórnia, ainda se tem essa relação desigual na classe trabalhadora, né? E nós vamos, então, aqui fazer todo um processo de luta para que conquistas como a OIT 111, por exemplo, que é a discriminação, vai se aprofundar com a PL 4330, como também a 103, que é a discriminação de gênero dentro do mundo do trabalho, né? Então, a gente apoia, sim, essas moções de várias categorias de servidores públicos, como a CONAD aqui. Apoiamos também todo um processo de que a classe hoje luta contra essas terceirizações, e um chamado para o dia 29 para unificar toda a classe rumo a uma greve geral, onde as centrais já estão unificadas para parar os setores. E a gente também desaprova radicalmente essa PL 4330. Acho que não se aproveita nada dessa PL, né? E fazemos, então, um chamado aqui que o PAIN, então, pudesse, então, junto com as entidades, colocar esse vídeo promocional num momento, no canal nobre da TV, para que os trabalhadores saibam o que é a terceirização. E não é a normatização de conquista de direito, mas sim a perda e abertura para mais 40 milhões de trabalhadores aprofundar a escravidão, que é um crime de lesa humanidade. Então, a executiva da CSP Conluta, juntamente com suas entidades filiadas, vem aqui saudar, né, essa conferência. Os trabalhadores, por exemplo, nosso Sindicato de Petroleiro de Sergipe, que abriu seu estatuto para organizar os trabalhadores terceirizados na Petrobras, os quilombolas do quilombo de Dionísio, no Triângulo
da soja, que trabalham como boia fria, e os índios terenas, os trabalhadores cooperativados da... Concluindo, Júlio César, nós temos ainda 8 oradores. De São Paulo, só para terminar, ok? E a gente salda, então, essa luta não está terminada, precisamos unificar as lutas nas ruas para que combata esse projeto. Muito obrigado. Muito bem. Júlio César, que falou pela Conluta. Agora é o Edson Carneiro Índio, que falará pela Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Boa tarde a todos. Bom, acho que nós já ouvimos aqui vários argumentos por que a classe trabalhadora, os setores progressistas, os democratas desse país têm que derrotar esse projeto, que é o projeto da precarização, o projeto do desemprego, o projeto do desrespeito à dignidade humana e aos direitos humanos, é o projeto da barbárie. Aqui se trata de levar a classe trabalhadora a descer escada abaixo da barbarização das relações de trabalho no Brasil. Senador Paim, acho que essa provocação e o tema da audiência, ligando a terceirização com a revogação da Lei Áurea, eu tenho, meu pai e meus tios, 5 anos antes de eu nascer, foram e eram de uma família submetida a trabalho escravo no interior do Paraná. Trabalho forçado, escravidão por dívida, e não podiam sair da fazenda enquanto não pagasse essas dívidas e tinham que sair. E a tragédia é a gente perceber que 50 anos depois, essa realidade persiste e os auditores do Ministério do Trabalho estão aí demonstrando o tamanho dessa tragédia que latente na nossa realidade brasileira. Acho que aqui os contrários à aprovação desse projeto está muito claro porque é contra. Aqueles que defendem a aprovação desse projeto dizem que é a modernidade, que quem é contra a terceirização é contra a modernidade. Nada mais velho do que reduzir custos, aumentando a exploração sobre os trabalhadores e aumentando a retirada dos direitos dos trabalhadores. Não há nada mais velho. A outra coisa que eles dizem é que nós queremos negar a realidade. A terceirização é uma realidade. A economia brasileira precisa da terceirização. Se a gente aceitasse esse argumento de que é uma realidade, aqueles que acabaram com a escravidão, a Lei Áurea e todas as outras formas, tinham regulamentado a escravidão lá atrás e não lutado para derrotar e extirpar a escravidão, que segue sendo um desafio da classe trabalhadora e dos seus aliados. Porque não é porque é uma realidade imposta pelo grande capital que nós vamos aceitá-la. Os argumentos aqui de como é que a terceirização impacta no salário, na jornada, na rotatividade, na saúde, nas mortes, em todas as esferas, está muito claro para nós o que é. E alguns vêm dizer que é preciso regulamentar. Desse Congresso, esse Congresso que não aceita colocar nenhuma tarjinha num produtozinho que diga que tem transgênicos, não sairá regulamentação boa para os trabalhadores. O que se querem é legalizar a fraude. Querem legalizar a fraude e vêm jogar areia nos nossos olhos dizendo que querem regulamentar. Regulamentar? Será que os empresários que financiaram as campanhas desses deputados que aprovaram esse famigerado projeto querem melhorar as condições para os 12 milhões ou para os outros 44 milhões de trabalhadores? A senadora do Rio Grande do Norte aqui falou que o PL é famigerado. É o famigerado PL 4330. Essa palavra famigerado significa famoso. Famoso, fama. E o seu Eduardo Cunha, que já é um famigerado por ser famoso, o seu Paulinho, que já é um famigerado por ser famoso,
O Arthur Maia, que não era tão famigerado por ser pouco famoso, ficarão mais famosos porque nós vamos estampar a cara deles nos postes e vamos denunciar para os trabalhadores todos o que significa o papel que esses parlamentares fizeram na Câmara dos Deputados. E os senadores que não enterrarem esse projeto na sua integralidade também serão mais famigerados do que são. Vão para o poste e vamos derrotá-los nas urnas, nas greves e também nas urnas. 1 minuto para concluir. Para concluir, aqui o problema dessa história de regulamentação precisa ser claro quando se diz isso. Porque já nessa semana, algumas centrais que apoiavam o projeto, as cúpulas das centrais que apoiavam o projeto, sentindo que os trabalhadores das suas bases percebiam o significado desse projeto, eles mudaram de posição. Agora é preciso aproveitar o que há de bom no PL 4330. O que? Muito bem, a companheira pergunta. E claramente o companheiro da Namatra aqui, que amanhã inclusive ministrará uma palestra no seminário da Intersindical em Campinas, disse claramente, porque eles dizem que é regulamentar, mas na verdade eles querem é nos levar para esse pântano. Se o Senado não enterrar aqui, eles vão devolver para a Câmara e de novo lá eles vão retomar a legalização da fraude, que é o significado desse projeto. E é preciso ter muito claro para a Intersindical, regulamentação da forma como ele está dizendo, não é regulamentação. Claro que a súmula 331 é insuficiente e ela permitiu que houvesse 12 milhões de trabalhadores terceirizados. E nem a súmula 331, o grande capital, e esses banqueiros, esses empresários querem aceitar, porque eles querem terceirizar tudo. É a barbárie, é a lucratividade sem fim, é a superexploração para acumulação nós de temos 8 oradores e temos que encerrar. Para concluir, senador, espero que o senador aqui, em conjunto com o senador Randolfo e os outros senadores que passaram por aqui, consigam, e nós vamos lutar, vamos fazer greve, vamos parar esse país para enterrar esse projeto e para dizer que nós queremos trabalho digno para todos, emprego digno para todos e não cair nessa balela no canto da sereia desses que aprovaram na Câmara dos Deputados. Não nos levarão para o pântano, vamos enterrar esse projeto e vamos defender emprego digno para todos. Muito bem, esse foi o Edson Carneiro Índio, secretário-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que deixou muito clara a posição da sua central, que é para enterrar esse projeto. Passamos a palavra agora ao José Márcio Ribeiro da Costa, que representa aqui o Sindileges. Boa tarde. Boa tarde. Não é a fome, não. O ser humano, ele tem 2 ouvidos, possivelmente uma boca. Mas como a gente fica de frente ao aparelho falador, o microfone, a gente esquece do tempo, esquece de ser sucinto, e esquece que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Queria inicialmente agradecer ao senador Paim, Sindileges, Sindicato do Poder Legislativo, Câmara, Senado e TCU, estar junto nessa luta. É importante, nesse momento, a gente marcar um ponto. Muitos aspectos já foram aqui ditos sobre o tema da audiência pública. Mas eu vinha pensando, desde ontem que eu estou perguntando a muitas pessoas, qual é a forma que eu devo abordar esse tema? A Lei Áurea, a terceirização e o combate ao trabalho escravo. A questão é, como organizar esses 3 temas de tal forma que o raciocínio se faça lógico, que o raciocínio se encadeie e que possa não apenas falar para nós,
mas falar para o conjunto da sociedade brasileira de forma simples e efetiva. Ao invés de trazer dados, estes que são muito importantes, como aqui foram colocados, eu quero trazer um outro debate. Eu quero que se entenda que o que está em jogo, o que está sendo analisado é como foi e como está sendo e como o Estado brasileiro é organizado. Qual é a formação do Estado brasileiro desde Brasil Colônia até os dias de hoje? Sobre a forma de mercantilização do trabalho. No Brasil Colônia, e isso é importante ser dito, mais de 5,5 milhões de negros foram trazidos para o Brasil como mercantilização. O grande negócio não era apenas a exploração da mão de obra. O grande negócio do Brasil Colônia foi a venda e a revenda da mão de obra. O lucro que se tinha com a posse da propriedade, com a posse da riqueza, com a não distribuição de renda. Isso é o que está por detrás do PL, agora aqui no Senado, PLC 030. É importante deixar claro que durante essas viagens, a mortalidade era imensa, em torno de 20%. Aí hoje todo mundo chega aqui e fala o seguinte, a maioria dos acidentes de trabalho ocorre com os terceirizados. É simples. Se já naquela época ocorria com tráfico negreiro, hoje ocorrerá com os terceirizados, de tal forma que a gente tem que pensar essa formação do Estado brasileiro, como ele se dá, e como se dá também a sua imersão no capitalismo, como se dá a sua imersão no mundo moderno. Ele se dá de forma subalterna, ele se dá desregulamentalizando o trabalho, sob um princípio neoliberal. É claro, quando se fala aqui, está se regulamentando, nós não estamos regulamentando, nós estamos desregulamentando o trabalho, criando o que já tanto se falou aqui, a questão da barbárie, a questão da selvageria, a questão do não direito. Então é importante dizer que nós temos que ter a clareza do que está em jogo. Está em jogo um processo de descontinuidade, não apenas regulamentando e dando direitos àqueles 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Mas esse projeto, com certeza, ele vai colocar os outros 40 milhões. E aí são brancos, não negros, são índios, são de todas as etnias, cores e raças, porque, na realidade, o capital, a agenda do capital é que está falando mais alto hoje no Brasil. Então, nós temos que ter a clareza de todos esses aspectos, que são aspectos que nos ajudam a entender o momento que a gente vive. O Sindilege é o Sindicato do Serviço Público, dos Trabalhadores, Câmara, Senado e TCU do Serviço Público. Ele tem uma posição clara. Ele entende que esse projeto, no que concerne na nossa luta, ele abre uma brecha para a terceirização no serviço público, e nós somos contrários a esse projeto, somos a favor do concurso público, e temos claro que quando a Câmara dos Deputados tentou, no final do ano passado, regulamentar a terceirização na casa, nós nos manifestamos e impedimos esse processo de terceirização na Câmara dos Deputados por meio de resolução. E estaremos junto com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, com os movimentos de trabalhadores e trabalhadoras no campo,